Quando nos casamos, meu ex-marido e eu fizemos um acordo claro e inabalável: não teríamos filhos. Eu nunca tive o desejo de ser mãe, e ele, na época, parecia compartilhar do mesmo sentimento. Nossa vida juntos era harmoniosa, e eu acreditava que estávamos na mesma sintonia. Passamos 4 anos construindo uma vida baseada nesse entendimento mútuo, viajando, aproveitando nossa companhia e focando em nossas carreiras. Eu estava convencida de que tínhamos um casamento sólido e que ele era o parceiro ideal para a vida que eu sempre quis. No entanto, tudo mudou de repente. 4 anos após o nosso casamento, ele começou a expressar um desejo crescente de ter filhos. Inicialmente pensei que fosse uma fase passageira, mas logo percebi que ele estava falando sério. Ele começou a insistir cada vez mais, tentando me convencer a mudar de ideia. A pressão aumentava a cada dia, e eu me sentia cada vez mais traída e confusa. Como ele poderia mudar de opinião tão drasticamente sobre algo tão fundamental? Eu me mantive firme na minha decisão, lembrando-o do nosso acordo inicial, mas ele já havia tomado sua decisão. Queria filhos a qualquer custo. A situação se tornou insustentável, e ele finalmente pediu o divórcio. Eu estava devastada. Nunca acreditei no divórcio e estava pronta para passar o resto da minha vida ao lado dele. Sentia que nosso casamento era bom, mas sua mudança de coração me fez questionar tudo. Ele escolheu filhos que nem existiam ainda em vez de mim, e isso me fez perceber que talvez ele nunca me amou tanto quanto eu pensava. A dor da separação foi intensa, mas eu sabia que não poderia ceder em algo tão crucial para mim. E assim, nosso casamento chegou ao fim, deixando-me com um sentimento profundo de traição e desilusão. Após o divórcio, meu ex-marido não perdeu tempo. Quase que instantaneamente, ele se casou novamente e em um piscar de olhos, sua nova esposa estava grávida. Foi um choque para mim ver como ele seguiu em frente tão rapidamente, como se os anos que passamos juntos não tivessem significado nada. Em pouco tempo, eles tiveram 2 filhos, e eu me vi observando de longe enquanto ele construía a família que tanto desejava. A rapidez com que tudo aconteceu me deixou perplexa e, de certa forma, aliviada por não estar mais presa a alguém tão volúvel. Enquanto ele mergulhava em sua nova vida familiar, eu decidi focar em mim mesma. Concluí meu ensino superior, algo que sempre foi um sonho meu, mas que havia sido adiado por causa do casamento. Com meu diploma em mãos, consegui um emprego bem remunerado na área da saúde, uma carreira que me trouxe não apenas estabilidade financeira, mas também um profundo senso de realização pessoal. A vida começou a sorrir para mim de maneiras que eu nunca imaginei, e a dor do divórcio começou a se dissipar, dando lugar a um novo sentimento de independência e autossuficiência. Com o passar do tempo, comecei a refletir sobre o que realmente queria para o meu futuro. A experiência do divórcio me ensinou muito sobre mim mesma e sobre o que eu valorizo em um relacionamento. Cheguei ao ponto em que me sentia pronta para procurar um novo parceiro, alguém que compartilhasse dos meus valores e que respeitasse meus desejos. A vida estava boa, e eu estava finalmente em paz com o passado, pronta para abrir meu coração novamente e me estabelecer de uma maneira que fosse verdadeira para mim. Ontem de manhã, fui surpreendida por uma batida na porta. Ao abrir, me deparei com meu ex-marido, visivelmente abalado e chorando. A princípio fiquei em choque, sem saber o que pensar. Imaginei que algo terrível devia ter acontecido, então, apesar de toda a história que tínhamos, decidi deixá-lo entrar e oferecer uma bebida para acalmá-lo. Ele estava um trapo, e a curiosidade sobre o que poderia ter levado aquele homem, que parecia ter seguido em frente tão rapidamente, a aparecer na minha porta, me dominou. Entre soluços e lágrimas, ele começou a desabafar sobre o quão horrível sua vida havia se tornado. Ele confessou que odiava seus 2 filhos, um dos quais tinha necessidades especiais e possivelmente era autista, o que estava drenando suas finanças e sua energia. A situação financeira estava tão crítica que ele mal conseguia sustentar a família. Além disso, ele descreveu um casamento em ruínas. Sua nova esposa, que havia engordado após as gestações, não queria perder peso e nunca queria fazer sexo. Ele se sentia preso, incapaz de ir a qualquer lugar ou fazer qualquer coisa que gostava. A imagem de felicidade que ele havia pintado ao se casar novamente desmoronou diante dos meus olhos, revelando uma realidade sombria e desesperadora. Então, ele fez o pedido mais chocante de todos. Disse que queria se divorciar de sua nova esposa e perguntou se eu o aceitaria de volta. Ele alegou que havia aprendido a lição e se arrependia profundamente de ter me deixado. A audácia dessa proposta me deixou sem palavras por um momento. Eu não pude deixar de rir da situação, não apenas pela ironia, mas pela lamentável figura que ele se tornará. Era difícil acreditar que aquele homem, que havia me abandonado por um sonho de família, agora estava implorando para voltar.
A reviravolta era tão absurda que parecia saída de um roteiro de filme. Enquanto ele continuava a implorar, eu me senti tomada por uma mistura de incredulidade e desprezo. A situação era tão patética que não pude evitar rir novamente. Olhei diretamente nos olhos dele e disse, com toda a clareza possível, que não havia a menor chance de eu aceitá-lo de volta. Expliquei que com 2 filhos para sustentar e sua evidente falta de lealdade, ele não era um bom partido. Além disso, eu não estava disposta a abrir mão da minha paz e estabilidade por alguém que já havia me traído uma vez. A ideia de voltar para ele era simplesmente inconcebível. Eu também não pude deixar de mencionar que talvez tudo o que ele estava passando fosse uma forma de karma. Afinal, ele havia me deixado por um desejo egoísta, sem considerar o impacto que isso teria em mim. Agora, ele estava colhendo os frutos de suas escolhas. Disse a ele que enquanto eu havia usado o divórcio como uma oportunidade para crescer e me fortalecer, ele parecia ter se afundado em um poço de arrependimento e desespero. A vida tinha uma maneira engraçada de devolver na mesma moeda, e ele estava experimentando isso em primeira mão. Ele ficou furioso com minha resposta. Me chamou de insensível e disse que esperava mais apoio de mim, pelo menos uma rejeição mais educada. Mas eu não podia me permitir ser gentil em uma situação tão absurda. Ele havia feito sua escolha anos atrás, e agora estava lidando com as consequências. Eu não era responsável por consertar a bagunça que ele havia criado. Com isso, pedi que ele saísse da minha casa e seguisse seu caminho, deixando claro que minha vida estava melhor sem ele e que eu não tinha intenção de voltar atrás. A reação dele foi explosiva. Ao perceber que eu não cederia, ele começou a gritar, acusando-me de ser fria e insensível. Disse que eu era uma pessoa horrível por não oferecer nem um pouco de compaixão em um momento tão difícil para ele. Mas eu sabia que não podia me deixar abalar por suas palavras. Ele havia feito suas escolhas e agora estava enfrentando as consequências. Eu permaneci firme, mantendo a porta aberta e esperando que ele saísse. Finalmente, ele se levantou, ainda resmungando, e saiu da minha casa, deixando um rastro de frustração e amargura. Depois que ele se foi, me sentei e refleti sobre tudo o que havia acontecido. A visita inesperada do meu ex-marido havia trazido à tona muitas emoções, mas também me deu uma sensação de fechamento. Eu percebi que, apesar de toda a dor que ele me causou, eu havia saído mais forte e mais resiliente. Minha vida estava em um lugar muito melhor agora, e eu não tinha nenhuma intenção de voltar ao passado. A experiência me ensinou a valorizar minha própria felicidade e a não comprometer meus valores por ninguém. Com essa nova clareza, decidi que era hora de seguir em frente de verdade. Eu estava pronta para abrir meu coração para novas possibilidades, sabendo que merecia alguém que me respeitasse e compartilhasse dos meus valores. A visita do meu ex-marido, embora perturbadora, serviu como um lembrete poderoso de que eu havia feito a escolha certa ao não ceder às suas demandas anos atrás. Agora eu estava livre para construir a vida que sempre quis, sem arrependimentos e com a certeza de que o melhor ainda estava por vir. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.